Bom dia, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos agora aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para a nossa escola bíblica dominical de hoje. Nós vamos estudar hoje o início, começar a estudar a partir de hoje o Novo Testamento. A professora Carmen está já chegando ao corpo de professores. Agradecemos a disponibilidade e o coração da professora Carmen. A palavra de Deus nos diz o seguinte, aqui no Salmo 133. Você pode pegar a sua Bíblia ali e ler. Diz assim: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o carvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A palavra de Deus nos mostra que a vida em comunidade, a vida como corpo de Cristo é uma bênção, uma dádiva de Deus sobre a vida da igreja. E que bom que nós possamos viver essa alegria, essa unidade, mesmo em tempo de pandemias. Que Deus possa nos trazer sempre esse despertar do relacionamento, da amizade entre irmãos, do carinho e do amor. Então, sem mais demora, vamos começar a nossa escola bíblica dominical hoje com a professora Carmen falando sobre a introdução do Novo Testamento. Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Espero que todos estejam bem, na graça do Senhor. Hoje vamos começar a estudar o Novo Testamento. As duas primeiras aulas serão introdutórias. Então, hoje nós vamos começar com o estudo do judaísmo, e entender o contexto da época do nascimento de Jesus e sua influência no nosso cristianismo. Vamos fazer uma oração? Aí na sua casa, onde você estiver, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esta manhã, Deus. Obrigada pela liberdade que temos de estudar a Tua Palavra. E obrigada, Senhor, pela vida. Senhor, nesse momento difícil, Senhor, que o Senhor possa nos orientar, nos ensinar a ser sal e luz, Senhor, a ser as Suas mãos aqui na terra. Abençoa cada coração, Senhor, que esteja atento a ouvir a Tua Palavra e fala aos nossos corações, ok? De acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Vamos começar com a plenitude dos tempos, o mundo judaico. Qual que é o alvo da lição? Primeiro, conhecer as principais contribuições do mundo judaico para o Evangelho, demonstrar gratidão a Deus por ter preservado importantes mensagens por meio do povo judeu. E apegar-se ao estudo bíblico, decidir aprofundar-se na doutrina da fé cristã, coisas que nós que já estamos aqui na escola bíblica já sabemos que vocês têm, Versículos chaves. Eu coloquei 2 versículos chaves, um que nós vamos falar agora no começo e um no final, que é João 4:22, que diz o seguinte: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês lembram para quem Jesus falou essa frase? Foi para a mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Então, para nós, vamos entender esse contexto. Deus separou um povo para que o Evangelho chegasse até nós hoje. E o outro é o Gálatas 4, de 4 a 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Veja, Jesus nasceu nesse contexto e vamos entender esse contexto. Agora, o que é ser judeu? O que é o judaísmo? O que é ser brasileiro? Quando a gente pergunta de ser brasileiro, o que vem na sua cabeça, Antes tem esse slide aqui, que Paulo, em Gálatas, ele afirma que a vinda de Cristo ao mundo foi perfeitamente programada. Ao estudar a história dos 400 anos, entre
Malaquias e Cristo, notamos que parte desse preparo é a atuação e a interseção de 3 culturas diferentes na sociedade. Bom, brasileiros, quem somos nós? É aquelas pessoas que nascem no Brasil, somos multiculturais. Que influência nós temos? Nós temos influência europeia, africana, índia, então nós somos uma pura mistura. E os israelitas, os judeus, me desculpe, quais são as influências culturais deles? Então nós temos aqui grego, judaico, judeus propriamente dito, e os romanos. Hoje nós vamos estudar a parte dos judeus. Vamos começar pelo período intertestamentário, tá bom? Entre o livro Malaquias e os tempos de Jesus. O profeta Daniel, nas suas visões do capítulo 2, já preveu todo esse cenário que passou. Nós passamos por domínio persa, depois do domínio persa do grego, e depois os assírios, egípcios, de novo, e no final romanos. Mas vamos passar rapidamente por cada um deles. Bom, a soberania persa, por volta de 450 a 335 a.C. Então, por volta da época de Neemias, depois, o povo judeu ainda achava-se sob a tutela da Pérsia. Os monarcas tratavam os judeus com tolerância e permitindo que adorasse livremente a Deus e observasse a lei judaica. Então, durante este período, eles tinham liberdade. Mas havia guerra entre a Pérsia e o Egito, e eles ficavam ali no meio, então eles tinham sofrimento por conta dessas guerras. Esse era o Império Persa, um império muito grande, que foi depois substituído pelo grego macedônico, que é mais ou menos igual, não mudou muito não. Aqui a gente consegue ver a Pérsia, ver a Média, e todo esse império em qual a Judéia estava aqui no meio. A supremacia grego-macedônica, que é de 333 a 323 a.C. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, derrotou o exército medo-persa em 333 e tornou a Macedônia o maior império do seu tempo. Ele estendeu seu domínio até o Egito, a Ásia, a Babilônia, inclusive o norte da Índia. Ele tratou também os judeus com tolerância. Ele promoveu a cultura da sua época, a cultura grega, em todas as regiões, e fundou Alexandria, inclusive, várias cidades, inclusive Alexandria no Egito. Ele morreu muito novo, com idade de 33 anos, em 323. E com ele também morreu o seu império, porque o seu império foi dividido entre os seus principais generais, seus 3 generais. Mesma idade de Jesus, também teve um império curto. Aqui é o império deles, vocês podem ver que é muito parecido com o que a gente viu da Pérsia, é o império de Alexandre. Depois veio o período de dominação egípcia. Depois da morte de Alexandre, seu império ficou sob o governo de 4 dos seus generais. O Egito ficou com Ptolomeu. Por volta de 320, Ptolomeu I passou a dominar a Judéia. Sob sua dinastia, o povo também viveu pacificamente. E assim, a colonização judaica no Egito foi incentivada, resultando, entre outras coisas, a tradução do Antigo Testamento para o grego, que é uma tradução muito usada, muito tradicional, a Septuaginta. Aqui é a divisão do Império de Alexandre entre os seus generais. Então a gente tem aqui os Seleucidas, aqui toda na área da Ásia, Ptolomeu aqui embaixo, e mais 2 dos outros aqui para cima, Cassandro e Licima. Depois disso, desse período de relativa paz, veio o jugo da Síria, de 198 a 166 a.C. Depois de haver permanecido, então, como tributário do Egito, a nação judaica caiu sob o poder dos reis da Síria em 198 a.C. No início até que estava tudo bem, mas depois Antíoco IV Epífanes
Ele iniciou a helenização do seu domínio, ou seja, a cultura grega, e ele odiava a religião judaica. Então ele perseguiu, ele destituiu o sumo sacerdote, ele proibiu o sacrifício diário no templo, ele inclusive ergueu um altar para Zeus no altar do Senhor. E chegou ao cúmulo de sacrificar um porco no altar. E ele é muito conhecido por sua maldade, ele era muito mau. Aliás, ele era muito manipulador, ele conseguiu o domínio do seu império através da manipulação. E também foi um período muito difícil para o povo, porque ele vendia as mulheres, o povo como escravo. Com isso, com esse jugo sírio, suscitou uma revolução, o povo falou, não aceitou isso, se rebelou, e em 167, está errado, ele está 1967, 167 a.C., Deus suscitou um libertador na pessoa de Matatias. Matatias era um sacerdote, ele tinha 3 filhos, e esses 3 filhos, Judeu, Simeão e Eleazar, eles foram muito ativos nessa rebelião, eles citaram o povo se uniu, lutou, e quem se destacou foi Judas, se destacou pelo gênio militar. Ele ganhou muitas batalhas contra forças, inclusive, superiores. Reconquistou Jerusalém e promoveu a purificação do templo e a restauração do culto. Foi nesse momento, foi por conta desse evento que foi instituída a festa da dedicação para comemorar a retomada da cidade santa e a casa de Deus. Então, nesse caso, aí, daí para frente, o país passa por uma fase de prosperidade. O que o judaísmo ganhou com essa situação, tanto com a opressão da Síria e a revolta dos macabeus? Primeiro, que restaurou a nação da decadência política e religiosa que ela vinha vindo. Criou um espírito nacionalista, as pessoas se uniram, a nação se uniu, deu um novo fôlego para o judaísmo, um novo zelo pela lei, pela esperança messiânica. Houve uma renovação. Intensificou o desenvolvimento dos movimentos que se tornaram os fariseus e os saduceus, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Os fariseus, no caso, surgiram de grupos puristas, ou seja, bem radicais, a santificação nacionalista, e os saduceus surgiram de grupos que se aliaram aos helenistas. Nessa época da revolta, também houve uma guerra civil interna, porque tinha grupos que estavam do lado da cultura helenista grega. Então, internamente também houve um desentendimento entre os judeus. Aí vem a intervenção do Império Romano, de 63 anos até os tempos de Jesus. O general Pompeu tomou Jerusalém e submeteu a nação judaica e instalou Hyrcano II Antípater no poder, que é o pai de Herodes o Grande. Esse soberano que era meio marionete, ele foi sucedido por seu filho, Herodes o Grande, e Herodes tinha uma personalidade muito polêmica. Eu não sabia, mas aqui as referências que eu procurei, diz que ele era Edumeu, que é remanescente dos Edomitas, né, da tribo de Esaú, dos filhos de Esaú, e possuía uma alma pagã, mas ele queria agradar, ele se esforçava para agradar a simpatia e ganhar a simpatia dos judeus. Então, para conseguir isso, ele fortificou, embelezou Jerusalém, ele reconstituiu o templo e ajudava regularmente o povo. Mas ele era conhecidamente muito cruel. Ele ordenou a morte do pai, da sua esposa Mariane, e também apontado como principal responsável pelo assassinato de 3 dos seus filhos. Era este Herodes, que reinava na Judéia quando do nascimento de Jesus. Aqui um pouco, esse gráfico que mostra, eu não vou entrar em detalhes, mas mostra os versículos e a visão de Daniel, falando de todos os reinados, da Babilônia, Medo-Persa, Grécia até Roma. Então, já começa aqui também o cumprimento de profecias realizadas no
no Velho Testamento sendo cumpridas nesse período intertestamentário. E também nós vamos ver muitas outras profecias cumpridas no Novo Testamento, porque Jesus veio. Eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir. E cumprir o quê? As promessas, cheias de promessas que estão no Velho Testamento e também no Novo. Agora vamos falar um pouco da teologia judaica. Qual eram essas seitas dos fariseus, né? Partidos religiosos do judaísmo, eles contribuíram muito, e eles que davam essa cultura, como a semente, que contribuiu muito como semente da teologia neotestamentária, foi dos fariseus. Eles explicaram ali. Paulo era um fariseu, nós vamos ver nos próximos slides. Então, quem eram os fariseus, né? Então, eles são sucessores dos hassidim, os piedosos do século II a.C., e formavam um partido religioso puritano. Seu principal interesse, então, era na observância da lei de Moisés. Eles conferiam igual valor à tradição dos anciãos e às escrituras, algo que nós vamos ver nos estudos do Novo Testamento, essa briga. Poxa, o que é o cristão, o novo convertido, o que ele tem que seguir? Ele tem que seguir as escrituras, ele tem que seguir as tradições, inclusive, dos anciões. E essa era uma briga com Jesus, porque nem eles conseguiam cumprir, mas queriam exigir dos novos convertidos. Eles criam na existência de anjos e demônios, eles criam na vida após a morte, eles davam um grande ênfase ao aspecto prático do ensinamento, como oração, arrependimento e as obras assistenciais, como nós hoje, né, damos ênfase a esses aspectos. Embora poucos em número, sua influência social e política era considerável. A maioria dos escribas pertencia a este grupo. Sua rigidez e separatismo degenerou-se em um mero legalismo e em arrogância e menosprezo pelos demais. Por isso que eles eram muito respeitados. Jesus não criticou a ortodoxia dos seus ensinamentos, mas a sua falta de amor, e a seu orgulho, a sua arrogância e a sua hipocrisia. Os saduceus, que era uma outra seita judaica, em sua maioria eram sacerdotes. Opa, aqui só um minuto. Em sua maioria eram ricos aristocratas, ou seja, proprietários de terras, não reconheciam a autoridade da tradição oral, negavam a existência do mundo espiritual, não criam na ressurreição dos mortos e nem na vida futura. Assim, aceitavam como canônico apenas os livros de Moisés, os livros históricos, os livros proféticos, eles não reconheciam. Interpretavam a lei de maneira literal. Eles eram simpáticos à cultura helenista, grega, e contavam com pouco apoio popular. Eram os adversários dos fariseus. Paulo usou muito isso quando eles estavam sendo julgados e tinha representante das duas seitas. Ele falava: sou fariseu, eu estou sendo julgado porque eu creio na ressurreição. Dessa forma, ele ganhou a simpatia dos fariseus, e o foco acabou tirando o foco dele e passando porque eles tinham de diferença nas suas doutrinas. Em Atos 23:6, a gente vê que Paulo, sabendo que parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança, a ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, com isso, ele acabou quebrando o foco dele e jogando o foco para a disputa de longa data que eles tinham entre os grupos. Tem outras seitas, eu só vou falar mais uma, mas tem uma outra, os essênios, que era uma seita menos conhecida. Eles só foram descobertos quando encontraram em 1947 os achados do Mar Morto, que são os essênios. Eles desapareceram por volta de 73 a.C., então eles não têm assim tanta influência. Os zelotes, eles eram fundamentalistas, reacionários do povo judeu. Acreditavam que a submissão a Roma fosse uma traição a Deus. Pelo menos um dos apóstolos, a Bíblia cita, havia sido zelote, Simão. Foram eles que provocaram a rebelião que culminou na destruição de Jerusalém em 70 d.C.
foram o terror dos soldados romanos, já que as suas excursões eram realizadas sob o manto da noite. Aqui tem um versículo, né, Atos 1:13, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Simão era citado, né, ele foi citado como Zelote, não quer dizer que não haja outros, mas não era uma referência na Bíblia. Então, de novo, o apóstolo Paulo em si mesmo é um exemplo como a cultura judaica, grega e romana cooperavam tanto para a chegada do Messias, como posteriormente para a pregação do Evangelho. Era toda essa influência que tinha na época. Então, em Filipenses 3:5, mostra as suas credenciais. Então, eu sou circuncidado, a religião, da tribo de Benjamim, ele mostra a sua genealogia, hebreu de hebreus, a sua cultura, e a sua teologia, fariseu. Circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, que agora ele era cristão. Isso também vai gerar muito debate, quando a gente for lá ler Gálatas, for ler Atos, todo o Novo Testamento vai mostrar essa dificuldade, porque esse povo judeu que sofreu tanto no passado, e era tão rebelde, ficava adorando outros deuses, eles eram, qualquer outro deus eles estavam se prostrando, mas quando eles estão nessa época, eles já estão bem mais focados ali no culto, e eles já não aceitam, são muito mais ortodoxos nesse período. Então, quando vem a religião, quando vem Jesus e traz um novo ensinamento, eles têm muita dificuldade de aceitar. Eles têm muita dificuldade que não precisa mais circuncidar, eles têm muita dificuldade que não precisa mais, que Jesus cumpriu tudo que era feito antes, e a gente tem, agora é pela graça. Antes era pela lei, agora passa a ser pela graça. Antes era algo preso, o não vinha de fora, eu tinha que seguir a lei, agora não, agora é pelo amor, o não vem de dentro. Então, nós cremos e aceitamos voluntariamente o Senhor como nosso, Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, com base no Evangelho de Mateus, é possível perceber o quanto o Antigo Testamento foi usado. Então, nós vimos o período intertestamentário, as seitas judaicas e as referências. Cada evangelho foi feito mais ou menos para um público. Mateus foi escrito para o público judeu. Então, ele enfatiza todas as profecias do Velho Testamento que estão sendo cumpridas. Então, ele é muito rico nisso. E também o apóstolo Paulo, conforme ele vai, dependendo para quem ele prega, ele usa os argumentos daquele grupo. Então, para os judeus, ele prega falando do Velho Testamento, mostrando onde estava previsto, onde estava profetizado, como foi cumprido. Diferente com os povos iliterados, que ele usava o céu, ele usava a chuva, esse Deus, o Deus Criador, ele sempre falava disso, ele sabia como usar a linguagem dele para pregar. Mas voltando aqui, vamos ver alguns versículos do Velho Testamento, tem muitos, tem uma lista enorme de profecias cumpridas do Velho Testamento, cumpridas no Novo Testamento, mas aqui são algumas. Mateus 1:23, que fala do nascimento virginal de Jesus, é profetizado em Isaías 7:14. Malaquias, em 5:2, diz que Belém como a cidade natal de Jesus, que está lá em Mateus 2. Em Mateus 2:15, fala da volta de Jesus do Egito para Israel depois da morte de Herodes, que isso está previsto em Oséias 11:1. E em Mateus 3:3, está mostrando o cumprimento da profecia de Isaías 43, que é o aparecimento de um precursor e inaugurador do ministério de Jesus, que é João Batista. Mateus 4:7-10 também mostra Jesus usa o Antigo Testamento para vencer a tentação. É linda essa passagem. Deuteronômio 6:13 ele usa, Deuteronômio 6:13, 16, 8:3,
Salmos 91, 11 a 2. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentais o seu Deus. Então, ele ele usa a palavra para poder vencer a tentação. Tudo isso nós vamos ver nos estudos do Novo Testamento. Mateus 19, 4 a 5, Jesus usa Gênesis para ensinar a respeito do casamento. Previsto lá, então, Gênesis 1, 27, 2, 24. Em Mateus 21, 9, as multidões cantam reconhecendo Jesus como Messias. E está fazendo referência ao Salmo 118, de 25 a 26. Mateus 22, 37, Jesus reafirma o principal mandamento que está em Deuteronômio 6, 5. Amar ao teu próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Continuando, Mateus 26, 31, Jesus mostra que o profeta havia falado do seu sofrimento. Zacarias 13, 7. Em Mateus 27, de 9 a 10, Jesus mostra a profecia sobre a traição de Judas, prevista em Zacarias 11, 12 a 13, e em Mateus 27, 46, Jesus ora o Salmo da Cruz, que é o Salmo 22. Paulo também usou o Antigo Testamento. Além de Jesus, ele usou para fazer a sua teologia. Como eu comentei, ele examinemos a seguir algumas situações, então, de Paulo. Aqui são vários, a gente não vai entrar, mas, como eu falei, onde ele ia, ele usava as Escrituras, sempre usando as Escrituras para validar Jesus como Messias, onde ele nasceu, onde estava previsto, todo o seu ministério, o seu sofrimento. Os judeus tinham muita dificuldade em aceitar, porque o que eles esperavam era diferente do que veio. Eles esperavam alguém que viesse libertar, e veio um pacífico. Eles estavam acostumados com a lei do olho por olho, dente por dente. Veio Jesus dizendo: se alguém te bater uma face, você deve dar outra. A igreja judaica, quando Israel foi para o exílio, ficou sem templo, mas não deixou de adorar o Senhor, nem de examinar sua palavra. Esdras é apontado pela tradição como um dos grandes organizadores da vida espiritual desse templo. Então, nós tínhamos as sinagogas. As sinagogas, elas eram centralizadas. Eu vou mostrar aqui umas fotos de sinagogas pelo mundo, algumas no Brasil. Vocês vão ver que são culturas diferentes, arquiteturas diferentes. Por exemplo, olha essa daqui de Milão, na Itália. Dá para ver o castiçal aqui na fachada. Essa aqui em Singapura, que coisa mais linda, veja que são arquiteturas diferentes. Essa aqui em Toledo, na Espanha. Olha uma no Brasil, em Santos. Essa aqui também em Curitiba, no Paraná. Olha essa de 1174, na Alemanha. Mais uma na Alemanha, de 1859. Budapeste, Hungria, de 1866, uma mais linda que a outra, né? Florença, na Itália, Varsóvia, Polônia, de Toledo, na Espanha, Veneza, na Itália. Esta aqui é em Jerusalém. Esta aqui é na Alemanha, em Plauen. Fui pesquisar, não sabia, não conhecia essa cidade, mas olha que bonita, sempre mais ou menos a mesma arquitetura diferente, mas sempre os locais aqui em cima, no mezanino para as mulheres. Essa sinagoga de de Livorno, na Itália, ela substituiu uma outra, que eu acabei não pondo a foto aqui, em 1962, que foi destruída pela guerra. E ela tenta mostrar tipo o templo, né, como que era, as colunas do templo, do deserto, as janelas em cima são vermelhas para simbolizar o sangue do holocausto dos judeus mortos. Essa é uma outra sinagoga na década de 90 também em Israel, coisa mais linda, uma arquitetura bem diferente. Essa também é uma outra de Veneza. E é isso. Depois eu vou mandar um site que tem aqui, dá para ver todas essas imagens na internet.
E há duas heranças interessantes aqui, que vêm de toda essa cultura judaica. Primeiro, a semente que transformaria a vasta literatura rabina, que nos ajuda com as nossas escrituras hoje. O Velho Testamento nos ajuda a conhecer mais a Deus, a maneira como Deus lidava com o seu povo. Isso é uma grande herança que nós temos hoje, que na época muitos não tinham, né? No próprio Velho Testamento foi se formando esta literatura. E as sinagogas, a igreja herdou de diferentes áreas de sinagogas aspectos significativos para a sua vida. Primeiro, o culto. Eles tinham essa prática de culto, a prática de orações, a prática de leitura e estudo da Bíblia, e a descentralização do culto, por exemplo, em Jerusalém agora. Então a gente tem uma igreja em diversas regiões, ela é descentralizada. Então, concluindo, os judeus, a sua cultura e a religião deles foram um canal de preparo para a vinda do Messias. A fé cristã é a expansão, e sua expansão deve muito ao cenário que teve participação importante de escritos de grupos religiosos e das instituições do povo escolhido por Deus. Ao observar isso, devemos agradecer a Deus que usou seu povo para preservar as Escrituras, e do meio desse povo levantou homens corajosos que interpretaram as profecias e nos fizeram enxergar, pela revelação do Novo Testamento, a salvação que vem dos judeus, Jesus. Então, de novo aqui, né, o versículo que nós lemos lá no começo do estudo: vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem para os judeus. Porém, veio para os judeus, mas em Abraão, em toda a sua descendência, são benditas todas as nações da terra, e temos que agradecer a isso a Deus. Amém? Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigado, Carmen, pela aula de hoje, muito boa a aula de hoje. E enquanto a gente espera aí início da aula do Ministério Base, do Ministério Infantil, que nós, então, oremos e agradecemos pela vida dos aniversariantes dessa semana. Queria agradecer, né, quem fez aniversário essa semana. No dia 8/3, o Yodak, no dia 10 de março, a Jaqueline, no dia 11, o Danilo, no dia 11 também, o Wilton da Eunice, no dia 12, a Maria Célia, e no dia 13, o Marcelo Watanabe. Então vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos. Deus querido, Pai amado, obrigado mais uma vez, Senhor. Entramos na Tua presença para agradecer pela vida de cada um desses irmãos. Sabemos, meu Pai, que o Senhor escreveu a vida deles, a história deles, Senhor, com cores coloridas, Senhor, com a Tua presença. E sabemos, meu Pai, que isso aconteceu depois do momento que o Senhor os alcançou, meu Pai, com a Tua graça, com o Teu amor. Que o Senhor também venha continuar escrevendo a história da vida deles de forma colorida, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo. Abençoa-os, Senhor, e traz a eles vida e vida em abundância em Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, pela vida de cada um deles. Amém. Amém, meus irmãos. Agora, sem mais demora, vamos participar da aula do professor Marlon e assistir aquilo que ele tem para nos contar nesta manhã. É com você, Marlon. Olá, galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o tio Marlon. Que saudade que eu estava de vocês. Vocês estão bem? Bora lá para mais uma aula de hoje. Vamos fazer uma pequena revisão da última aula para que vocês se lembrem da nossa última aula. Tá? Nas nossas últimas aulas nós tivemos duas aulas. E uma das aulas foi com a tia Fernanda, que ela falou sobre a transformação de água em vinho.
porque nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Estão se lembrando? Então vamos lá. E aí na nossa última aula, a tia Cibele falou sobre as multiplicações dos pães. Você viu que aula legal que ela passou pra gente semana passada? Então, hoje o tio Marlon vai falar para vocês sobre um outro milagre. Um milagre muito importante na vida de Jesus. Que ele cura um leproso. Leproso, tio Marlon? O que é leproso? Leproso é aquelas pessoas que têm feridas na pele, né? Tipo aqueles, o pessoal antigamente eles ficavam na beira das estradas, né? Fora da cidade. E ali passava Jesus e viu ele ali e fez um milagre, né? Porque ele fez o milagre de que forma? Ele pediu. Ele falou assim: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E Jesus falou assim: sim, eu quero te curar, porque Jesus sempre quer nos curar. Vamos para o vídeo, para nós fazer um pequeno comentário? Vamos lá então, para o nosso vídeo de hoje? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces firmes na rocha. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Quero, seja purificado.
o que vocês achou do nosso filme de hoje? Lindo filme, não é verdade? Né? Você viu aquela parte que o paralítico sai escondido onde ele está e fala assim: se tu quiseres, pode me purificar. E Jesus pega ele pela mão e fala assim: sim, eu quero te purificar. E eu vou te falar hoje, criança, esse mesmo Deus que fez esse milagre é o mesmo Deus de hoje. Ele pode fazer milagres, ele pode curar as pessoas, ele tem curado as pessoas, mas nós precisamos dar um passo de fé. É isso que Jesus tem falado aqui, que nós temos que ter fé, né? Ele fala assim: vocês não se preocupem com nada, se preocupem com o que comer, com beber, com vestir. Claro que o papai vai se preocupar em trabalhar para ganhar dinheiro, para cuidar da nossa família, mas quem cuida de nós é Deus, né? Ele faz comparação com os pássaros, né, vivem solto e não falta de comer. As plantas, né, são cuidadas por Deus, né, são plantadas ali e cuidadas por Deus. Então, assim, mesmo assim, Deus tem cuidado de cada um de nós. Sempre Deus tem cuidado de nós. Deus não tem deixado a gente ficar a deveria, né? Ficar ali solto ali. Não, Deus cuida de nós. Deus sempre está ali cuidando de nós. Para sempre Deus está, tá? E nessa manhã eu quero orar por vocês, crianças. Orar, agradecer por essa aula, tá? Que o Senhor nos deu, essa oportunidade de poder falar do seu amor para Ele, de mais um milagre que Jesus faz, porque Deus continua fazendo milagre até hoje, tá? E nós somos testemunha que Deus tem cuidado de nós. Ah, se não fosse o amor de Deus, não é verdade, crianças? Tá, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus querido, nós queremos nessa manhã, Senhor Deus, te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, estar aqui na sua presença, Senhor Deus, e te falar do seu amor, te falar dos seus milagres, Senhor Deus, que o Senhor tem feito na vida do seu povo, Senhor Deus. Senhor Deus, faça mais milagres, Senhor. Permita, Senhor Deus, que sejamos curado de alma, nossa alma seja curada, Senhor Deus, que as famílias aí sejam curadas com esse Covid, Senhor, que tantas pessoas têm morrido, Senhor, tantas pessoas têm perdido entes queridos da família, Pai. Cuide de cada um deles, cuide da nossa família, cuide do papai, cuide da mamãe, do vovô, da vovó, cuide de nós, cuide dos nossos amigos, Senhor Deus. Coloque sua mão sobre o nosso país, sobre o nosso povo, sobre esse mundo, Pai. É assim que pedimos, Pai, e agradecemos em nome santo e precioso de Jesus. Amém? Amados, fique com Deus, Deus abençoe vocês e até uma próxima aula. Beijo do tio Marlon para vocês. Estamos chegando ao fim de mais uma Escola Bíblica Dominical hoje, com a professora Carmen, que trouxe as notícias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a introdução do Novo Testamento, o Marlon falando do milagre na vida de um leproso, e agradecemos a Deus pela vida desses professores e também agradecemos a vida dos professores que estão ministrando agora nesse momento a aula para os jovens, para os adolescentes também. Só lembrar que começa na semana que vem, olha, presta bem atenção, às 8h30 da manhã, a classe do discipulado. Então nós teremos das 8h30 às 9h30 a classe do discipulado. Das 9h30 em diante, nós vamos ter a classe dos adultos e também continua logo em seguida a classe do Ministério Básico, do Ministério Infantil e também através do Meet e do Zoom a classe dos jovens e dos adolescentes. Mas é importante que você queira participar dessa classe do discipulado, que você esteja pontualmente às 8h30 da manhã na sala de aula. A gente vai passar o link, vai ser através do chat, né, através do Google Meet, e aí você pode estar presente conosco e participar desse momento. Lembrando que nós estamos vivendo um momento de isolamento social, por conta disso os cultos estão sendo todos gravados, não estão sendo transmitidos ao vivo, e que nós possamos no dia de hoje orar, pedir ao Senhor que abrevie esse tempo de sofrimento por conta da pandemia em nossas vidas. E o convite para você participar do culto hoje,
às 19 horas, através do link no mesmo canal do YouTube, ou que a gente mandar pela lista de transmissão do WhatsApp, tá bom? Deus abençoe os irmãos no dia de hoje, que possam curtir, se regozijar com suas famílias, né? Com a sua esposa, com seu marido, seu filho, e que Deus nos abençoe neste domingo. Um grande abraço para todos. Tchau.